Com o Palmeiras, tem gente que não quer que o VAR intervenha, não porque em câmera lenta, não porque esse toque não é o suficiente. Cara, vão tomar no cu. Fala, rapaziada, como vocês estão? Bora para mais um vídeo, Tarciseira na voz. Você está aí na voz do porco e bora de resenha, bora falar de Palmeiras. Palmeiras que venceu aí na Libertadores, né? A sua primeira vitória na fase de grupos da Libertadores. Pra quem falou aí que esse grupo ia ser uma barbada, embora o Palmeiras esteja se dificultando, né? Mas as coisas não estão acontecendo como aconteceram em outras temporadas aí, em outras ocasiões. Antes de eu falar essa partida e sobre tudo que está envolvendo as narrativas e as polêmicas com o nosso Palmeiras, eu peço que você se inscreva no canal aí, dá uma oportunidade para conhecer o nosso trabalho. Bom, ativa o sininho e, óbvio, comenta aí a sua opinião, o seu ponto de vista, o que você pensa do Palmeiras, do futebol jogado, das polêmicas, da arbitragem. Sinta-se aí à vontade, beleza? Vamos falar primeiro do jogo, depois as polêmicas. Thiago Leifert dessa vez aí trouxe algo bem interessante, vou colocar para vocês aí para a gente ouvir um pouquinho e vou mostrar alguns jornalistas, por assim dizer, né, que deram algumas outras declarações polêmicas. Mas vamos falar do jogo. Seguinte, rapaziada, do ano passado para esse ano, o Palmeiras apresentou uma melhora. Ah, se você não enxerga essa melhora, recomendo que você assista novamente as partidas aí do ano passado, tá? Esse é um ponto. Óbvio, o Palmeiras também não está no seu ápice. Eu acho que está bem longe, está bem aquém. Só que isso fica muito evidenciado pela falta de peça que a gente tem no elenco. O Palmeiras é um elenco defeituoso, problemático. Como que pode um elenco aí de 1 bi, né, praticamente, ou até um pouco mais de 1 bi de reais, colocar o lateral direito para jogar na esquerda, improvisando? A gente tem aí basicamente 2 atacantes bons e na troca de um deles tem que entrar o Luigi. Na saída de um outro bom atacante, entrar Felipe Anderson. O tal camisa 5 que para uns é uma emergência, a gente também não tem. Propriamente zagueiro, a gente pode falar aí, né, que se machucar o Murilo e der o azar aí de um Bruno Fux e um Gomes acabar se machucando, também não tem outro. Enfim, eu acredito que a gente tem no nosso elenco aí umas 13, 14 peças muito boas, né? Dentro de um padrão para apresentar um trabalho melhor do que está sendo apresentado. Ontem o Palmeiras, no meu ver, ele entrou de salto alto. O Palmeiras, a equipe, né, que eu falo aí, ela acho que tá comprando uma ideia que não deve se comprar, que é: o Palmeiras é favoritaço, o Palmeiras é muito melhor, o Palmeiras vai passar com sobras. Eu sou um cara que eu acredito que esse tipo de visão, esse tipo de pensamento atrapalha muito o rendimento, né? Você não entra focado, não entra determinado, entra achando que pode fazer gol a qualquer momento. E ontem o Palmeiras podia ter feito 2, 3-0, 4-0 no primeiro tempo. Sousa perdeu oportunidades. O próprio Arias perdeu um gol ali incrível, né? A bola, se eu não me engano, acho que pegou no zagueiro. O zagueiro se jogou na frente daquele arremate do Arias ali dentro da pequena área. Ontem foi um jogo que o Palmeiras abusou dos cruzamentos. O Sport Cristal se portou ali atrás de uma forma inteligente. Soube até usar os espaços que o Palmeiras deixou e num chute de rara felicidade, é aquele negócio da Libertadores, cara. A Libertadores, às vezes, às vezes não, na verdade, ela é muito mental, né? Muito, muito mental. Sempre jogos difíceis. Eu não acredito muito que tem essa questão de facilidade mesmo. Até anotei aqui, porque todo mundo gosta de falar dos sorteios do Palmeiras, né? Essa daqui vai pro Cascão lá do programa do Neto. Vou colocar um vídeo dele também aí, um vídeo resposta rapidinho. Ele sempre comenta, né? Sempre pega o Cerro Porteño, mas o Cerro Porteño sempre tá na Libertadores, né? Assim como o Sport Cristal também. E vocês ficam aí nivelando sempre as vitórias e os êxitos do Palmeiras por baixo. Mas só anotei algumas equipes aqui pra você, Cascão. Bom é o Platense, né? Platense é bom, Guarani do Paraguai é excelente,
O Tolima, então, nem se fala. O River do Uruguai e o Always Red. Vocês lembram do Always Red? E dentre outros aí que já complicou a vida do Gambá na Libertadores, certo? Assim, é algo que vira um contexto muito grande, vira sempre opiniões polêmicas, e eu acho que nós palmeirenses, a gente não está valorizando o que está acontecendo no momento, e principalmente, talvez não é nem valorizar a palavra, a gente não está defendendo o Palmeiras como o Palmeiras tem que ser defendido. Cobrar desempenho, performance é uma coisa, eu acho que o futebol do Palmeiras está abaixo. O Palmeiras até ganhou umas boas sequências de jogos aí no Campeonato Brasileiro, entendeu? Não é líder à toa, não sei se vai sustentar por muito tempo jogando esse futebol, tem que apresentar mais, entendeu? Mas passa também pela mão do Abel e por essas carências que eu tô te falando que a gente tem. Paulinho Goró, Abel falou, quando eles voltarem vocês vão ver. Vitor Roque é algo que a diretoria está omitindo aí do torcedor palmeirense. Entendeu? Não saiu nenhum laudo médico, não sai uma possível volta. O cara viaja, ele aquece, ele vai pro banco, não vai. Então sempre algo assim muito mal explicado. A torcida aí fica perdida. Então essas coisas eu acredito que acentua as críticas quando o Palmeiras não vai bem, quando o Palmeiras tem que improvisar. Mas dentre todas as críticas aí do Palmeiras ontem especificamente, o Palmeiras voltou a abusar do chuveirinho, eu concordo, não gosto, entendeu? Ontem o Palmeiras, assim como foi contra o Corinthians, eu acho que até as críticas foram um pouco acima do tom aí, justamente por a gente não ter ganho derby. Talvez se a gente tivesse ganho derby e ganho ontem, né, como foi o resultado positivo ontem, talvez não teria, assim, tantas críticas como teve. Eu entendo e concordo, respeito, só que tem alguns tipos de críticas aí que elas estão indo de acordo com aquele jornalista que você não gosta, entendeu? E eu quero colocar aqui na tela um vídeo do Thiago Leifert, né? Que é bem interessante. Ele fala aí sobre essa bolha, né, da internet. E vamos ver aqui o que Thiago Leifert, créditos aí, né? As lives da manhã do Thiago Leifert, que quando eu posso eu assisto. Tem hora que eu concordo, tem hora que eu não concordo. Mas vamos lá ouvir o que o Thiago Leifert tem a dizer sobre o pênalti, né? Que foi o lance que determinou a vitória do Palmeiras. Na minha visão, muito pênalti, tá? Muito pênalti. Eu vi vários debates em grupos de WhatsApp ali. Nossa, não foi e tal. Cara, vocês têm que se decidir, mano. Entendeu? Ah, mas eu não gosto de ganhar assim. Cara, você nem viu, você nem prestou atenção no lance. Você já tava indo como um paladino da justiça. Quando o Flamengo ganha, a lá Flamengo, quando o Corinthians ganha, a lá Corinthians, né, senhor Cascão? Eu lembro de um gol de mão do Jô em 2017 contra o Vasco da Gama, quando vocês estavam ali precisando vencer para disparar, né, para ganhar aquela gordurinha do Palmeiras 2017, que foi aquele show patético que o Neto proporcionou nos donos da bola, né? Eu não jogo mais. Hein? Vocês lembram desse episódio aí cômico, né, que virou meme? Mas enfim, teve uma certa influência, assim como teve em 2018. E aí vocês estão querendo inverter historicamente um time que sempre foi ajudado, patrocinado por governo, tipo Flamengo e Corinthians. Não vou ficar aqui perdendo meu tempo falando muito disso. Vocês sabem a história de vocês, 2005 tá aí. Torcedor do Internacional já foi lesado pelo Corinthians, do Grêmio, do Brasiliense. Lembra da Copa do Brasil contra o Brasiliense? E os mais antigos dizem até de 77 contra a Ponte Preta, que o tal do Dicá, né? Enfim, não vou ficar debatendo isso aqui. Fica para uma outra hora, ou se vocês quiserem chamar para um debate, a gente pode ir tranquilamente. Mas vamos aí ouvir o que Thiago Leifert falou sobre o pênalti e a opinião dele. Futebol do Instagram também, cara. Pô, você pega uma imagem assim, muito claro, pênalti. A gente teve pênaltis claros, a arbitragem foi bem nessa rodada, não tem muito do que reclamar. E o cara, só porque ele alimenta jacarés no perfil dele, e ele é um influenciador de clube, ele consegue olhar uma imagem e falar o contrário do que ele tá postando, só pra gerar engajamento.
Ele tava falando que a palavra do ano passado, o termo do ano, acho que é da Universidade de Oxford, foi rage bait, né? Que eu já tinha conversado com vocês em janeiro do ano passado aqui, hein? Vocês lembram? Que o rage bait, que eu até falei, a gente fez uma promessa, eu e vocês, da gente não cair no rage bait, da gente não pegar o pessoal lá do Esquadrão Suicida, que eles escrevem aquelas colunas absurdas, e aquilo é rage bait puro, que é pra gente ficar com raiva e comentar depois. Falei, não vamos cair, a gente não caiu, a gente se comportou super bem no ano passado. Mas eu acho que além do rage bait, tem o wrong bait, que é você falar uma coisa errada. Tá acontecendo direto no Instagram, meu. Os caras postam uma imagem que, tipo, não é um cara acertando uma bicicleta, tá? E eles escrevem lá assim, olha essa bike do fulano. E aí, dá 16 mil comentários, porque desses 16 mil tem 15.900 corrigindo. Falando, isso não é uma bike. Ou então fala, olha essa fatiada do fulano. Espetáculo. Aí o cara dá uma fatiada e a bola sai em lateral. Aí fica todo mundo embaixo falando, essa porcaria dessa fatiada, pô, a bola saiu. Olha, fulano é muito liso, olha a habilidade do moleque. Aí ele pega, tipo, dá uma pedalada e sai em tiro de meta. E todo mundo fica embaixo corrigindo, falando, mas foi uma porcaria isso aí. Então agora tem o wrong bait. E o cara lá, o influenciador... E agora tem o porco bait, entendeu? Tenho dito pra vocês aí em lives. Virou padrão. Jogou contra o Palmeiras, vai ter reclamação. E por uma ironia do destino também, né? Sempre acontece alguma coisa, é uma solada, é alguma coisa que acontece e vira debate. E ninguém mais fala sobre qualidade, sobre futebol, sobre tática, ninguém mais questiona, ninguém mais coloca um argumento interessante na mesa para falar de uma jogada, de uma triangulação, entendeu? Falar de uma boa defesa, por exemplo, ontem, inclusive, voltando a dar só uma pincelada no jogo, o Palmeiras não pode, né, ficar sendo salvo aí pelo Carlos Miguel. Um dia que o Carlos Miguel não estiver inspirado, a gente não pode dessa moleza aí. 2 jogos já, Yuri Alberto e a cabeçada ontem. O Carlos Miguel muito bem posicionado, arrojado, ajudou demais a equipe. Mas assim, Thiago Leifert explanou aí, mano, como é que funciona. Ele é um cara jornalista, ele sabe como é que funciona esse meio. E tá aí, mano. O cara, ele alimenta um público-alvo. Isso serve para as mídias tradicionais, mídias alternativas do Palmeiras, que encontraram um meio de visualização e fica jogando contra, sabe? Eu não sou fiscal aqui de conteúdo no YouTube, mas assim, rapaziada, você cornetar o time é uma coisa, você endossar a narrativa de que o Palmeiras é favorecido é outra, é completamente outra. Porque enquanto você, palmeirenção, quer ser honesto, aí eu não gosto de ganhar assim, aí se for pra jogar mal desse jeito, eu prefiro não sei o quê. Mano, ganhou, caralho. O Palmeiras venceu, foda-se. Quando o Flamengo passou roubado do Emelec numas oitavas de final, os caras batem no peito e falam, foda-se, passamos. E assim acontece com diversos e diversos clubes no Brasil. Entendeu? Tem esse rapaz aqui, eu esqueci o nome dele aqui, ele faz uns conteúdos, Sou do Apito, e na opinião dele, esse lance do Arthur não foi pênalti, mas um lance muito semelhante do Flamengo contra o PSG no Mundial, ele falou que foi pênalti. Vocês entendem? Então, assim, pessoal, defendam o Palmeiras. No dia que tiver tudo ok, tudo na base da honestidade, a gente pode falar alguma coisa, certo? Tem outra questão aqui, ó. Vou colocar um vídeo para vocês aqui também. Vamos lá. Ó. Quando você vai no VAR em câmera lenta, né? É câmera lenta. Uma jogada normal vira um crime. E olha, dentre outras várias manchetes de TNT, de GE, de ESPN, cara, ninguém comenta. É sempre uma perguntinha capciosa, sempre dando a entender nas entrelinhas que o Palmeiras é beneficiado. E o próprio palmeirense está caindo nisso. O próprio palmeirense está caindo nisso. Tá? Vamos ouvir aqui. E são essas pessoas que detêm o poder, porque eu como um mero youtuberzinho de merda, aqui é um microfonezinho meu aqui, não tem o mesmo alcance que esses caras têm. Certo? Eu não tenho o mesmo alcance. Uma pena. Gostaria de defender o Palmeiras muito mais. Vamos lá. Dele estava a 1 metro e pouco do lance. Ele viu, o VAR chamou.
E aí tem essa coisa, quando você vai no VAR, é câmera lenta, trocentos ângulos, etc, etc, etc. E uma jogada Mano, que foi mas normal... cara, a função do VAR não é essa. A função do VAR é qual? Pelo amor de Deus, me explique. Quando você vai ao VAR, é câmera lenta mesmo. Tanto para um quanto para outro. Tanto que se repete a imagem em câmera lenta e depois se repete a imagem na velocidade normal. Eu já teve diversos casos, praticamente todos, unânime, que o árbitro fala: agora me dá em velocidade normal. Agora me mostra o outro ângulo. Câmera tal. Porra, cara, por que com o Palmeiras vai ser diferente? Sabe? Então, assim, com o Palmeiras, tem gente que não quer que o VAR intervenha, não porque em câmera lenta, não porque esse toque não é o suficiente. Cara, vão tomar no cu de vocês, caralho. Vão tomar no cu. Certo? Palhaçada que vocês fazem com o Palmeiras, velho. Não é de hoje. O Palmeiras, mesmo mal, tecnicamente falando e taticamente também, porque o Abel dá suas rameladas aí, o Palmeiras está sempre disputando, brigando. É obrigação de um time que investe muito, é obrigação. E o Palmeiras está indo lá. A gente fica puto quando perde, porque perde às vezes de besteira, perde por questão de postura, porque dá para fazer mais. Isso é um outro ponto. Agora, tudo do Palmeiras tem que ser jogado pra merda. Tudo, absolutamente tudo. É um negócio assim surreal que acontece com as opiniões desses jornalecos aí, desses jornaleirinhos mequetrefe, certo? Vamos dar sequência aqui. Ela vira quase um crime. Pois é, na velocidade normal da imagem, a gente tem a sensação de que não é um toque tão intenso para causar... Ô, minha filha, se eu falar o que eu penso, vão falar que eu sou misógino, né? Misógino, quer que se foda essa palavra também. Você já correu? Você já chegou a estar em velocidade e alguém dá só um trançapézinho em você? Você já jogou bola, ô porra? Já jogou bola, caralho, pra saber que um leve toque, um trançapé, é o suficiente pra derrubar? Não, né? O desequilíbrio do jogador. Mas é isso, no momento do jogo, na hora que ele tá dando aquela passada, daqui a pouco realmente é algo que atrapalha. A sensação que eu fiquei é de que não foi pênalti. Mas, rapidamente, né, o Arthur levanta e já reclama. O Abel, inclusive, mencionou isso na entrevista, o fato de ele ter tido essa atitude de também já fazer a cobrança ali em cima do ar. Todo time cobra. Todo time que tem um polemiquinha vai lá e para o jogo e reclama, põe a bola pra fora e fica esperando revisão. Todos, absolutamente todos. Sem exceção. Árbitro e tudo mais, acabou que ele foi revisar no VAR e aí com câmera lenta e com muitos ângulos ele definiu. Tem que ter muitos ângulos. Qual é o problema de ter muitos ângulos? Qual é o problema? Tem que ter ângulo do avesso, tem que ter. Certo? Mano, olha, eu falo pra vocês, rapaziada, não tem condição de debate. Gustavo Zupac aí também, ó, mais um manezão. Enfim, pra mim o Arthur caiu porque ele sentiu o toque. Pra mim não foi nada. E dentre outros, rapaziada, dentre outros aí que falam muita besteira, sabe? É difícil, é um pênalti à la brasileira. Você pegar 10 árbitros, né, que vão ao VAR ver aquele lance, os 10 vão dar o pênalti, porque houve o toque, né? Houve um chute do jogador. Vamos lá, vamos usar mais um caso. Na panturrilha do Arthur. Cara, se houve um toque, eu sei que existem toques e toques. No lance do Arthur, diferentemente de outros, ele não tomou um toque, recebeu um contato e caiu ao sentido contrário, né? Pelo menos ele tá se projetando naquela direção e caiu pra frente. Agora, até o jeito que o cara cai, como cai, quando cai, igual eu vi o Souza lá, o Tricolete falando, mas o cara caiu depois de meia hora. Irmão, o toque foi na perna direita do Arthur. E essa perna estava no ar. Então, na hora que o Arthur for dar a outra passada, o Arthur for mais pra frente. Entendeu? E só pra falar de Arthur, Abel, pelo amor de Deus, moleque é titular, né? Para mim, se fosse mostrado para os árbitros europeus, eu acho que
não seria marcado. Esse é um pênalti, outro pelo menos mal. Será que os jornalistas europeus são tão burros quanto vocês? Ou mau caráter? Ou clubistas? Será que um jornalista europeu tem essa capacidade cretina de deturpar as coisas por causa de like? Talvez tenha, não sei, também não acompanho. Mas aqui no Brasil a gente sabe muito bem. Time do Mauro César, time do Cascão, time do Neto, time do Arnaldo. A gente conhece o time que esses caras torcem. A gente sabe para quem eles torcem. Então, assim, é um pênalti à brasileira. Na verdade, é um pênalti à Rascaeta, né? Só que quando acontece lá, ninguém fala absolutamente nada. É isso, rapaziada. Palmeiras não tá bem, pode melhorar. Isso daí é uma questão que eu concordo muito. Mas enquanto a gente estiver vivendo essa Guerra Fria, vocês me perdoem. Eu não vou ficar aí pegando Palmeiras para Cristo, crucificando, enquanto os abutres já fazem isso daí diariamente. Diariamente. Beleza? O vídeo ficou um pouco longo aí, espero que vocês tenham ficado até o final. Deixa a tua opinião sobre todo esse contexto, tá? Palmeiras precisa da torcida, rapaziada. Porque essa guerra fria aí... Fria não, é uma guerra direta, né? Uma guerra bem direta. Espero que o torcedor palmeirense compre as dores de quem realmente tem que comprar, beleza? Tamo junto, deixa o seu like, seu comentário. Se você não for inscrito, a hora é agora. Obrigado.